Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui para adorar, glorificar, exaltar ao Senhor. Sem perca de tempo, eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso de número 24. O verso de número 15 diz assim: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer pão no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou a muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidado: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda o outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e pelos valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, Deus tem um banquete para nós. Deus tem um banquete preparado para nós. O que nós fazemos aqui uma vez por mês, nós estamos ensaiando para participar desse banquete. Eu quero dizer para os irmãos que esse banquete já está preparado. O que nós precisamos é chegar lá, para que nós podemos participar. Irmão João, mas Jesus ele fala desse banquete, mas não foi só Jesus que falou desse banquete. Quando que esse banquete foi preparado ou projetado? Desde quando Deus formou o homem. Desde quando Deus formou o homem, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Isaías, no capítulo 25, eu convido os irmãos para ir até lá. Isaías capítulo 25 vai falar desse banquete, mas já volto para o texto que nós lemos. Isaías 25, versículo 6, que diz assim: neste monte
o Senhor dos Exércitos preparará um banquete, um farto banquete, para todos os povos. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um forte banquete para todos os povos. Então, esse banquete, irmão, ele estava projetado. E cerca de 740 anos, Isaías, Deus já mostrava a Isaías esse banquete que iria acontecer. Prosseguindo, um banquete de vinho envelhecido e carne suculenta. É o melhor vinho. Os irmãos sabem que o vinho, muitas pessoas falam que é mito, mas não é mito. Não é qualquer vinho que você pode armazenar, e não é em qualquer vasilhame que você pode armazenar. Mas tem vinho que você pode armazenar ele até 25 anos. E quando fala desse vinho envelhecido, está falando da qualidade desse banquete. E ele continua no versículo 7. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre as nações. Que véu é esse que Deus vai destruir? Logo nós pensamos no véu que quando Jesus deu brado na cruz, o véu se rachou, mas não é esse véu. O véu que o texto está dizendo é a cegueira espiritual do povo. Deus está falando, eu vou destruir esse véu, eu vou descortinar, eu vou tirar toda a cegueira, aleluia, do meu povo, para que eles possam me enxergar, para que eles possam aproximar de mim, para que eles possam me servir. Essa é a cegueira que Deus está falando. A cegueira e uma tristeza profunda. Mas Deus está falando, nesse dia, eu vou tirar trevas, engano, mentira, todo tipo de confusão, eu vou tirar do meio do meu povo. Aleluia. Mas é aqueles, aleluia, que participam do banquete. É aqueles que participam do banquete. O versículo de número 8. Deus destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse véu aqui simboliza o luto, a morte. Olha que coisa linda, irmão, que o texto está nos dizendo. Deus vai matar a morte. A morte não vai mais existir. Para este povo, aleluia, que participa desse banquete. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, destruirá a morte para sempre. Não é eu que estou falando, é a palavra. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, a Bíblia diz que o anjo disse para João:
Vamos telar? Apocalipse 9:19. O anjo me disse: escreva, feliz é os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aí ele disse mais, ele está dizendo para João: escreva, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia. 740 anos se passaram. Está aqui João tendo a visão. Está o João aqui na ilha de Patmos. E o anjo aparece a ele. E está dizendo o seguinte: feliz é os convidados para participar do banquete. Aleluia. Do casamento do Cordeiro. Feliz. Essa felicidade, irmão, não é essa felicidade que nós temos aqui, não. Essa felicidade, ela vem de Deus. Como Isaías fala na tristeza profunda, aqui fala numa felicidade profunda, uma felicidade que supera todas as felicidades que nós já passamos aqui na terra. Ela vem de Deus, irmão. Tem versão que vai dizer: bem-aventurado. São aqueles que são chamados para participar, aleluia, desse banquete. Então tem um banquete preparado para nós, irmão. O que nós estamos fazendo aqui uma vez por mês é ensaio. E o melhor, aqui nós se servimos um ao outro. Os diáconos, os cooperadores servem a igreja. E nós aqui na frente se servimos. Mas nesse dia, quem vai nos servir é o Senhor. Aleluia. Nesse dia quem vai nos servir é o Senhor. Nós não sabemos como vai ser, mas Ele tem condição para isso. No momento só Ele servindo a todos. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena nós estarmos aqui para participar, para nos ensaiar, para nos preparar. Aleluia. Porque esse dia vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora Jesus está falando desse banquete. Jesus, o texto vai nos dizer, ao ouvir isso, ouvir o quê? Começa no versículo 1 do 14. Jesus estava na casa de um fariseu importante. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ali observando tudo, era um sábado. E ali tinha um homem que estava com o seu corpo inchado. E Jesus já pega e já cura aquele homem. Eu não vou me deter aqui para não tomar muito tempo. Mas Jesus já cura aquele homem num sábado. Para os fariseus não podia. E Jesus observando o que estava acontecendo, as pessoas chegando, procurando os lugares de destaque. Jesus vai e conta uma parábola dizendo para eles, ensinando para eles, olha, quando vocês forem convidados, não procura um lugar de destaque não. Senta num lugarzinho mais tranquilo, para que você não possa passar vergonha. Chegar uma pessoa mais importante que você e de repente tirar você para aquela pessoa sentar. Aquela
aquelas pessoas chegavam e procuravam. O texto nos diz, mas subentende que queria ficar mais próximo de Jesus. E aí um dos que estava à mesa, observando isso, ele disse, ao ouvir isso, um dos que estava à mesa disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Aí ele abre o espaço, irmão, para Jesus contar essa parábola que nós estamos dizendo aqui nessa noite. E os convidados aqui eram os judeus. E o judeu, eles têm um costume de convidar a pessoa para a festa. Manda o convite. E na hora que está tudo preparado, chegou o dia, preparou, está tudo preparado, eles mandam alguém avisar, já está tudo preparado. Pode vir que está tudo preparado. Mas aí o texto vai nos dizer que começa agora a arrumar as desculpas para não participar do banquete. E o texto vai nos dizer que Jesus agora, Jesus contando aquela parábola, vai dizer que aquele homem manda o seu servo convidar as pessoas, e aqui ele dá o nome, os pobres. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os aleijados, os cegos e os mancos. Irmãos, esses convidados aqui era nós. Nós fomos convidados para participar desse banquete. No judeu, na mente do judeu era essa: como que eu vou participar de um banquete aonde que tem pecadores? Como que eu vou participar de um banquete aonde tem pessoas com deficiência física? Para os judeus, esse tipo de pessoa era digno de uma punição, era digno de um castigo de Deus. João capítulo 9, nós vamos ver isso. Quando os discípulos disseram: olha, foi ele que nasceu cego? Por quê? Quem pecou? Foi seu pai ou foi ele? Jesus disse: não, nem ele pecou e nem seus pais. Ele nasceu assim, foi para, aleluia, para que manifesta nele a glória de Deus. Então, na mente deles, aquelas pessoas não eram para estar lá. Tem muitas pessoas que se digam bom na sociedade, que olha para nós e fala: eles não eram para estar lá. Mas o Senhor nos convidou, irmão, e nós estamos aqui, aleluia, para a sua bondade, a sua misericórdia. Nós estamos aqui não é porque nós somos bons, não, irmão. É a misericórdia dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós devemos nos observar quando nós participamos da ceia do Senhor. Ao participar da ceia do Senhor, devo olhar em 4 direções. Quero passar para os irmãos rapidamente aqui.
A primeira, ele deve olhar para trás. Esse olhar para trás vai ver, aleluia, você vai enxergar a morte de Jesus, vai enxergar Jesus indo para a cruz, voluntariamente, e você vai enxergar, aleluia, que nós não era digno. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que Jesus morreu por nós, nós ainda pecadores. Então nós não era merecedor, aleluia, mas Jesus foi lá, aleluia, e morreu na cruz por nós, se entregou por nós. O segundo olhar para frente. Nós vamos ver no versículo 26 do texto que iremos ler, o texto da ceia. É um olhar escatológico. Um olhar escatológico. Até que ele venha. Aleluia. Então, Jesus, ele morreu na cruz. Começou a salvação. Ganhou a salvação. Jesus continua salvando hoje. Passado, presente e futuro. Aleluia. Que ele vai vir buscar a sua igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O terceiro olhar. O crente deve olhar ao seu redor. Para não fazer como os irmãos de Corinto. Porque a Bíblia diz, se nós lemos do capítulo 17 em seguir, nós vamos ver que eles chegavam na igreja, aqueles que tinham um poder requisitivo melhor, trazia uma ceia melhor, porque lá era verdadeiramente uma ceia, era comida mesmo, era um jantar, e ia se reunir ali e comia. E aqueles que menos favorecidos, chegava depois e não participava, não tinham o que comer. E o texto vai dizer, irmão, que muitos desses se embriagavam dentro da casa do Senhor, se embriagavam. Mas esse não é o conceito da ceia. O conceito da ceia, aleluia, é tomar em família, participar em família. E quando nós olhamos ao redor, nós vemos nossos irmãos, e nós podemos dar a mão para ele. Esse olhar é importante. Aleluia. E essa é a vontade do Senhor. É dessa maneira, aleluia, que vai acontecer o banquete. É dessa maneira, aleluia, que o Senhor vai estar, aleluia, nos servindo. O quarto olhar, para finalizar. O crente deve olhar para dentro. O verso 28 do texto costumeiro que nós usamos. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós olhamos para dentro de nós, às vezes, irmão, eu não estou dizendo que aqui tem alguém desse jeito, mas eu conheço, fora daqui, pessoas que querem analisar a vida do outro. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, examina-se, pois, a si mesmo. E tem muitas pessoas que interpretam esse versículo errado. Ele olha para si e fica, meu Deus, esse mês eu pequei. Falei algo que não deveria ter falado. E aí o que acontece? Ele se abstém da ceia. E o texto diz o seguinte: examina-se e depois come e bebe. É para você auto se examinar, aleluia, e dizer não para o pecado e sim para a ceia. Um dia eu estava na minha casa, era um dia de ceia, e uma irmã chegou, desesperada, me chamando, era vizinha, congregava com a gente.
ela congrega na igreja lá até hoje, e disse assim: irmão João, fala para o pastor que eu não vou participar da ceia hoje não. E eu disse para ela: irmã, e ela disse para mim por quê? Ela falou o seguinte: eu briguei com a sogra da minha filha, falei umas verdades para ela e não vou participar da ceia. Aí eu fiz uma pergunta para ela: mas houve agressão física? Não. A irmã falou palavrão? Não. Eu disse para ela o seguinte: irmã, é o seguinte, se a irmã deixar de participar da ceia esse mês por esse motivo, o mês que vem o diabo vai arrumar outro mês o diabo vai arrumar outro. Se você pensar que não, você está sem desejo de participar da ceia. O que a irmã tem que fazer? Pede perdão para Deus e participa da ceia. Mas eu disse para ela: vá e fala com o pastor o que a irmã me falou. E eu era diácono nessa época, e diácono sempre chega mais cedo na igreja. Eu era 5 minutos da minha casa, e eu cheguei na igreja, e quando ela chegou, ela falou com o pastor, e o pastor chamou para mim participar da conversa. E ele falou exatamente o que eu falei para ela. Então é assim, irmãos: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examina. Se encontrar alguma coisa, pede perdão para Deus, pede perdão para Ele e participa do corpo e do sangue. Aleluia. Porque se nós começarmos, irmão, qual de nós que não usamos palavras? Qual de nós? O que nós precisamos é pedir perdão para o Senhor e participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos ter vida, para que nós possamos permanecer, aleluia, com essa alegria, com esse desejo no coração, aleluia, para que o diabo não tire de nós a alegria de servir o Senhor, aleluia. Porque se nós deixar de participar, aleluia, por qualquer motivo, esse mês, o mês que vem ele vai arrumar outro. Pensar que não, nós já perdemos o desejo de participar, aleluia, da ceia do Senhor. Então esse banquete está preparado. O que nós precisamos, aleluia, é nos continuar ensaiando para nesse dia nós participar. Que Deus em Cristo continua falando no coração do teu servo.